Estou aqui, né? Quem não me conhece, meu nome é Louise, que da Start Investimentos. Eu vou estar aqui que essa mediação, dessa conversa, né, sobre aqui o nosso assunto aqui do dia. Então, abrindo aqui a nossa live, né, nós vamos falar hoje sobre os benefícios do consórcio dentro de um planejamento de investimentos. Então, por que que, já iniciando aqui, passando a palavra para os nossos painelistas, para os nossos convidados, a Start Investimentos, né? Temos alguns clientes aqui conectados. Agradecer e dar boa noite aqui para todos. Obrigada pela presença ao vivo, né, de todos vocês. Esse modelo de live que nós estamos voltando a fazer, até contextualizando, ela vem aqui de uma forma para que todos possam assistir dos seus locais de trabalho, às vezes no caminho de casa, no horário que ficar mais conveniente aí para todos e de uma forma também onde cada um também possa ter a sua descrição, né? Então, com relação a fazer as suas perguntas, né? E aparecer no sentido que achar mais confortável. E aí, passando um pouquinho das nossas regras aqui do nosso horário, então a gente vai começar agora, né? Estamos começando às 18 horas, né? A previsão é que a gente finalize em 50 minutos a 1 hora. E quem está presente e quiser fazer perguntas, pode tanto utilizar o chat, como também aí na barrinha de baixo você vai ver uma sigla chamada Q&A, né? Q&A. Então lá você pode fazer a sua pergunta e ela fica privativa para quem está aqui na organização da live. Então nós vamos no momento final vamos estar aqui destinados a ler aqui as perguntas para os nossos especialistas convidados, tá certo? Então, obrigada e mais uma vez a todos quem está entrando. A gente está gravando essa live também, tá? Então, depois, quem tiver alguma dúvida, também vai e quiser assistir novamente, a gente vai deixar à disposição. E falando da Start, nós falamos muito com vocês sobre planejamento financeiro. E onde é que entra, aqui já introduzindo aqui o nosso painel, né? A gestão patrimonial, dentro da gestão patrimonial, nós temos ali algumas variáveis. A gente conversa muito com vocês sobre a parte dos investimentos, né? Há muitos anos estamos aí conversando sobre a parte de investimentos, independência financeira, de emergência, sobre toda a parte, né, do que compõe esse patrimônio, essa gestão patrimonial. E para dar uma ferramenta, né? Ter uma ferramenta adequada para a gente fazer aquelas aquisições que a gente faz retiradas maiores da nossa carteira de investimento, seja a compra do imóvel, um imóvel que a gente já está pagando ali no decorrer de um planejamento e tem ali um saldo a liquidar. Seja olhar um financiamento que está com a taxa mais alta e fazer ali aquela alteração, né, do crédito, né, seja a compra de carro, a gente vê que são essas compras que acontecem ao longo da nossa vida que, né, os investidores fazem a retirada da carteira de investimentos, né, de uma forma de valores mais expressivos e que a gente vê que tem essa ferramenta que pode ajudar a fazer essas aquisições que são importantes para o planejamento financeiro de uma forma mais eficiente, né? Então, a Edilson Ranier estão aqui para trazer para a gente, né, como usar da melhor forma essa ferramenta que é o consórcio. Então, já passando a palavra, queria que o Ranier se apresentasse aqui para a gente, né? Ele é o responsável pela distribuição de consórcios aqui na XP, o head da área. Está com mais de 4 anos no mercado, né? Engenheiro de produção mecânica, né? Pós-graduado em administração de empresas pelo INSPER e apoia aqui na estruturação e está nessa missão, né, Ranier, de impulsionar a área de consórcio na XP e agradecer ali a sua parceria. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo espaço, obrigado, boa noite a todo mundo que está assistindo aqui.
e que vai assistir, né? Porque vai ficar gravado. A ideia dessa conversa é trazer e ter um papo maduro sobre uma ferramenta que se desenvolveu muito ao longo do tempo, né? Uma ferramenta criada pelo brasileiro para se virar mais uma vez ali e ter a oportunidade de fazer uma aquisição de forma planejada, de crescer patrimônio de maneira inteligente, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, vamos nessa. Obrigado pelo espaço de mais uma vez. Joia. E a Edilza é a nossa especialista em consórcio aqui na Start Investimentos, corretora de seguros, certificada pela ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, e SUSEP, né? Edilza, ela atua em consórcios, gente, há mais de 20 anos e está aqui, né? Ela faz parte do nosso time da Start. Com muito orgulho, nós recebemos aqui nossa querida Edilza. Boa noite, Edilza. Boa noite, Luiz. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo. É um prazer. Esse tema consórcio faz parte da minha vida. Realmente, 20 anos não são 20 dias. E eu acompanhei aí todo um processo, né? E fico muito feliz vendo hoje o quanto que cresceu esse mercado, o quanto que se fortaleceu, solidificou com a entrada aí das instituições financeiras, a fiscalização do Banco Central. Então, isso moralizou muito esse mercado e no que se desenvolveu bastante, né? O consórcio hoje é uma ferramenta vista pelos investidores, né? Não é mais aquele produto para quem não podia comprar um imóvel porque não passava na análise de crédito, corria para o consórcio, eu queria apenas comprar uma moto. Hoje, esse produto se desenvolveu e o bom do consórcio dessa ferramenta é isso, é porque você pode fazer tem muitas oportunidades com o crédito de consórcio ativo. E aí nós vamos detalhar algumas formas de utilizar essa ferramenta dentro de um planejamento financeiro. Maravilha. E puxando já o gancho aí que você falou, levar aqui para o Ranier, por que que a XP abraçou essa causa, digamos assim, do consórcio, Ranier? Explica aqui para a gente, porque, como Legal. você falou, combina muito com planejamento, né? E Então, é, explica aí para a gente, né, porque esse público investidor tem demandado tanto dessa ferramenta. e é exatamente por isso, tá? E aí você já usando um pouco dessa frase, o público investidor, ele entendeu, e a gente entendeu como XP, que é uma ferramenta que sofre um pouco de preconceito no mercado. E a gente entrou tardiamente, oficialmente, nesse mercado de consórcio, porque a gente tinha uma visão um pouco deturpada da prática que existia, de que o produto era um produto de varejo, que era um produto para quem tinha dificuldade de fazer uma aquisição, e não. A gente, com o passar do tempo, viu que se a ferramenta aplicada de maneira madura, com alinhamento de expectativa dentro do planejamento financeiro dos nossos clientes, a gente efetivamente vai ter um ganho bem de eficiência, um ganho bem significativo na construção desse patrimônio, utilizando muitas vezes da rentabilidade para fazer uma aquisição de crédito e crescer patrimônio, de uma diversificação. E a gente vai falar um pouquinho mais disso com profundidade, mas a partir do momento que a gente entendeu que a ferramenta aplicada de maneira adequada dentro do planejamento pode ser um golaço ali para a construção de patrimônio no curto, médio e longo prazo, tá? Então, é uma é a nossa ideia e a gente vai aplicar esse tipo de ferramenta como consórcio. A gente brinca que a gente não vende consórcio, né? A gente vende planejamento e consultoria. Se fizer sentido, a gente vai seguir com o projeto. Se não fizer, é que os nossos clientes conheçam essa ferramenta de maneira adequada, sem uma reciprocidade, sem a necessidade de comprar o produto sem querer. É verdade, essa parte que você falou, né, sobre esse preconceito, vem muito, talvez, dessa falta de ser consultivo, né, no momento da aquisição e até o próprio cliente entender o que ele estava fazendo verdadeiramente, né, para que servia. E aí, já puxando isso, eu trago também a importância de ter um especialista realmente focado em fazer essa orientação. O que é que você acha assim dessa parte? A gente realmente vê aqui que com as reuniões que a gente faz com a Edilza, como realmente esse conhecimento que ela tem de tantos anos faz diferença até na escolha das cartas, né? Tudo isso faz muita diferença para o cliente ele no final, que ele desconhece o que é que pode vir na frente, né?
Luiz, o que você falou agora é muito importante, porque quando a gente tem um projeto, e aí, às vezes esse projeto ele está envolvendo expectativa, e aí você tem formas de atingir essa expectativa e tem formas de planejar, e aí você vai ter administradoras que podem fazer sentido, grupos que podem fazer sentido ou não, e um profissional que efetivamente vai traçar esse plano junto com você, vai falar: olha, isso que você está planejando vai acontecer dentro dessa expectativa. Às vezes, dentro dessa administradora, às vezes dentro desse tipo de modalidade de lance. Então, um profissional como a Edilza, que vai trazer ali toda a luz, né, as variáveis para que o projeto aconteça, é extremamente importante, tá? Você pode fazer até a gestão sozinho, mas é importante você ter um profissional que vai te orientar, para você não cair numa armadilha e culpar a ferramenta por, às vezes, estar fazendo um projeto que tem muitas variáveis que são importantes a gente se atentar, tá? Então, é um golaço ali a gente ter uma Edilza fazendo esse processo de escolhas. Ah, legal. Então, já puxando aqui para ela, eu tenho uma pergunta aqui, né? Então, Edilza, a Associação Brasileira de Administradora de Consórcios divulgou recentemente um crescimento superior a 150% na comercialização de créditos de consórcio imobiliário. Tem crescendo muito, né? O do crédito imobiliário, né? Como você falou, antes era muito Muito. para moto, carro, né? Em agosto de 2024, agora, com relação ao mesmo período de 2023. A que você atribui esse crescimento? E será que tem alguma coisa a ver com essas taxas de juros atuais que estão mais altas? O que é que você acha? Sim, com certeza, né, a altas taxas de juros impacta, sim, as pessoas fogem se ela planeja, se ela se organiza, ela evita pagar altas taxas de juros enquanto tem uma ferramenta como consórcio. E isso que a gente falou no início, hoje, tanto o consumidor quanto o investidor, eles já começaram a perceber os benefícios dessa ferramenta dentro de um planejamento, seja para impulsionar os seus investimentos, seja para alavancar patrimônio, diversificar. Então, além das altas taxas de juros, né, essa flexibilidade de ter uma carta de crédito de consórcio também está contribuindo muito para esse aumento. Né? Então, as pessoas evitam se sujeitar a taxas de juros elevadas ou até mesmo comprar à vista. Né? Nós temos um público que tem condição de comprar um imóvel à vista, um carro à vista, mas até que ponto vale a pena eu me descapitalizar, tirar um recurso que está investido, me proporcionando uma segurança financeira, uma rentabilidade para investir num bem, num imóvel que seja, que vai também se valorizar, mas se eu posso fazer essa mesma compra de uma maneira mais planejada e não me descapitalizar totalmente, né? Pegar uma parte desse recurso para dar um lance, que é uma forma de agilizar a contemplação, a saída do crédito. Então, tudo isso está sendo muito divulgado, né? Hoje a gente fala muito sobre essas opções dentro, sempre repito, é um planejamento, sempre dentro de um planejamento financeiro. Né? E agora eu acho que isso vai aumentar cada vez mais, né? Saiu recente na mídia ontem que a Caixa está mudando aí também, está reduzindo o valor dos financiamentos para imóveis nas linhas de SBPE, né, que são recursos de poupança. Então, agora, para você fazer um financiamento, você vai ter que ter um valor maior de entrada, o limite também do imóvel vai limitar a 1,5 milhão, isso agora, já a partir do dia 21 de outubro. Né? Então, são mudanças nas regras, aí reduzindo a disponibilidade do crédito. Então, com certeza, mais ainda, além de todos esses motivos que eu já falei, ter um crédito de consórcio ativo hoje dentro de um portfólio é uma decisão, eu diria, sábia, inteligente. Edilson, se Joia. você me permite acrescentar, a gente hoje tem um mercado, né, que foi no ano passado, fechou com 317 bilhões de reais em comercialização de crédito, crescendo ano contra ano 24%. Independente, assim, Selic, ela ajuda muito, impulsiona, tá?
mas a gente vê um mercado que vem se transformando como uma diversificação. E quando a gente tem ali uma oportunidade de se planejar para fazer uma aquisição com, às vezes, o custo menor, ou com uma parcela menor, ou com um desembolso menor, ou num prazo menor, a gente tem a oportunidade de trabalhar o produto e a ferramenta. Então a gente vai ver esse mercado se transformar daqui para frente, porque primeiro a informação ela está chegando e aí você fazer aquela venda de impacto, de contemplação que vai ser amanhã, ou então uma contemplação equivocada, isso vai mudando. O público hoje, as pessoas, elas têm mais informação e o produto se torna mais robusto, um produto ele se torna um produto de qualidade e essas más vendas passam a ser boas vendas e ter uma repercussão positiva sobre o produto. Então, esses 317 bilhões, a partir da entrada da XP e outros players no mercado de consórcio, tende a ser uma disrupção, né? Então, mesmo Com certeza. com a taxa Selic alta, o mercado cresce muito mais rápido, mas a gente já está vendo, independente da taxa Selic, a prática de uso do consórcio, né? Por essas questões de diversificação ali, de alocação, não se descapitalizar para fazer uma aquisição, usar a carteira ou a rentabilidade da carteira para fazer. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também aqui, que eu acho que é um assunto que vale a gente se aprofundar, né? E só queria reforçar ali um mercado de 317 bilhões. É muito crédito que vai entrar no mercado, né? É Então, verdade. E até já também puxando aqui com outras perguntas, o que é que por que essa vantagem, né, tão grande? Porque assim, algumas pessoas não entendem assim, o conceito, né, do consórcio, só para a gente pegar um pouco, porque no final das contas é uma taxa de administração, né? Muita gente pergunta qual é os juros, né? Qual é o custo? Como é essa diferença, Raniel? Explica aí para a gente. Qual é essa perfeito. diferença de fazer o consórcio e um financiamento, seja ele para imóvel ou carro, né? Perfeito. A gente vai ter quatro variáveis, né? E eu queria dar um passo atrás, contar um pequeno storytelling aqui sobre o surgimento do consórcio, para a gente alinhar um pouco do conceito, para a gente saber as variáveis e a composição do consórcio, tá? E entendendo como é que surgiu, a gente vai entender ali o processo de crescimento desse mercado e como que vai ser utilizado. Então, assim, na prática, como que surgiu? Em 1960, as montadoras vieram para o Brasil, as pessoas queriam comprar o automóvel, ou não queriam se descapitalizar, não tinha crédito, ia para o banco, ou a taxa era cara, ou não tinha o crédito liberado, se juntaram em grupos para fazer a aquisição desse bem. Então a gente tem aqui, no exemplo prático, 100 pessoas querendo comprar um bem de 100 mil reais, se cada uma der R$ 1.000, a gente no final do mês juntou 100 mil. Como que a gente vai acessar esse crédito, né? A gente está no grupo de 100 pessoas, 100 mil para comprar um bem. O método mais justo, sorteio. Então a gente teve ali o sorteio sendo praticado. Imagina que esse modelo aumentou, a gente agora tem 200 pessoas. A gente passa a juntar 200 mil. 100 mil vai ser liberado por sorte. 100 mil, como que a gente vai liberar? Pô, quem vai pagar mais para adiantar esse crédito? Então a gente vai pagar para furar fila. Quem vai pagar mais para furar fila? Surgiu a figura dos lances. Com o passar do tempo, precisou de uma pessoa administrar. Então a pessoa falou, eu vou administrar aqui, mas eu vou cobrar uma taxa para administrar esse recurso, esse crédito. Aí eu vou ver quem está pagando, quem não está, como que vai acessar esse crédito. Então vai ter as responsabilidades, surgiu a figura das administradoras. Então é uma taxa de administração para alguém administrar esse crédito no tempo. Se eu vou cobrar 20% para administrar esse crédito e vai ter 20 anos para você pagar, a gente vai ter ali 1% ao ano de taxa de administração. Isso não significa que o custo do dinheiro vai ser simplesmente 1%, tá? Mas a taxa de administração vai ser dividida assim. Faz sentido eu cobrar juros de mim? É o meu dinheiro, a gente está se autofinanciando aqui, a gente está construindo esse patrimônio conjunto, então não tem juros. Então, se não tem juros, não é um crédito, se não tem crédito, não tem IOF. Então a gente tem algumas vantagens aqui. Eu estou contando essa história mais para a gente contextualizar e entender. Com o passar do tempo, a gente teve algumas pessoas que compraram o bem e não pagaram. E aí a gente vai ter que retomar, entrar com ação de advogado para retomar, leiloeiro. A gente vai ter que fazer uma
vaquinha aqui entre a gente para custear. Ao invés de a gente fazer vaquinha, vamos fazer o seguinte: vamos colocar um pouquinho a mais de dinheiro por mês, criar um fundo, que é o fundo de reserva, para a gente custear. E lá na frente, se a gente acabar o grupo e não tiver tido nenhum problema, a gente divide entre a gente esse montante. Então é uma forma aqui da gente não ficar fazendo vaquinha. O fundo de reserva serve para isso lá no final do grupo. Se não tiver nenhum ponto de atenção, a gente vai dividir entre todo mundo que está aqui. Então, assim, de forma simples, o produto é simples. A gente vai juntar dinheiro em conjunto, não é um crédito, a gente está se autofinanciando, não faz sentido a gente cobrar juros de nós. A gente vai ter uma taxa de administração para alguém administrar esse recurso. Então, a gente vai ter um fundo de reserva para caso der algum problema, que lá na frente, se não der problema, a gente vai pegar esse recurso de volta. Então, de maneira simples, Luiz, a gente precisa se atentar, na prática, ao que a gente tem de planejamento, quanto que a gente vai ter ali de parcela frente a outros créditos, porque financiamento, por exemplo, você tem os juros. Esses juros, ele está já embutido na parcela. Então, se a gente tem os juros já embutidos na parcela, e no consórcio não, a parcela é menor. O que a gente faz com a diferença dessa parcela? Aí que entra o nosso papel de trazer possibilidades de aplicação de recurso, aplicar a diferença, criar patrimônio com o consórcio em paralelo com a diferença de prestação, o desembolso, né? O prazo que eu estou atuando, pagando, quitando. O consórcio hoje tem um prazo médio de 200 meses, são 16 anos para quitar, frente ao financiamento, que tem ali 30, 35. Então, quando a gente vê a ferramenta, a gente entende ali quais são as oportunidades. Taxa, que a gente precisa avaliar, parcela, prazo, desembolso total. Normalmente ele se pega só a taxa, né? Mas olha, tem 3 outras que a gente às vezes não olha. São 4 variáveis. Então, quando a gente está falando de financiamento versus consórcio, tem essas oportunidades. E o que a gente consegue fazer sem se descapitalizar? Às vezes a gente contribuiu ali 2 anos, 3 anos, desembolsou para R$ 1 milhão por ano, a gente desembolsou às vezes 72 mil. 140 mil a gente desembolsou para ter aquele consórcio contemplado. E levantou R$ 1 milhão, com uma prestação de 6 mil. Para fazer o mesmo financiamento, às vezes a gente tem que dar uma entrada até maior e vai ter uma parcela maior, um desembolso mensal, que impede a gente de acumular recurso. Claro, precisa ter um elemento de expectativa, tá? Isso é fato. A gente vai ter que abrir mão de ter o imóvel na hora que a gente quer para fazer um planejamento e programar essa venda, que eu sei que eu já possivelmente vou ter, para ter algumas vantagens que vêm com o planejamento. Tá, Luiz? Então, Joia. E é isso que a Dilza traz, tá? Ela faz toda essa análise ali para falar, pô, faz mais sentido por aqui, por ali. Pô, eu tenho o meu projeto já de cara aqui para comprar. Às vezes o consórcio não é a melhor ferramenta, mas você pode usar em paralelo para substituir essa dívida. Sim. Você pode fazer uma substituição do financiamento por um consórcio. Então, se de cara não faz sentido o consórcio, pode fazer em função de substituição. É bom isso aí. Edilza, eu vi, você fez uma reunião sobre isso. Conta aí pra gente como é que pode ser feito essa parte, né? Então, quer dizer, se eu tenho um financiamento imobiliário, ele já está em andamento, já fiz, eu posso, então, fazer uma carta de consórcio e substituir, é isso? Sim, exatamente, Luiz. O consórcio de imóvel, né, ele permite várias coisas, como eu falei no início, não só comprar o bem, né, o imóvel pronto, né, seja comercial ou residencial, é possível também você construir com um crédito de consórcio imobiliário, é possível comprar terreno para construção, construir e ou reformar, e também para quitar financiamento habitacional. Então, é uma opção muito procurada, a gente tem atendido muitos clientes com isso, então a gente faz todo um estudo de quanto que ele está pagando. Normalmente, como o Ranier já falou, o financiamento tem um prazo maior, né? Então ele contrata o consórcio em paralelo, aí tem que sempre fazendo a análise, né? Ele tem que comportar, digamos assim, as duas prestações têm que caber no orçamento, porque ele vai ficar pagando a prestação do financiamento mais a prestação de um consórcio, né? E aí a gente faz alguns estudos para ver um grupo, média de contemplação, qual a estimativa, né? O consórcio a gente não garante uma data de contemplação.
se você entrar nesse grupo, eu garanto que você vai ser contemplado no próximo mês. Não existe isso, mas existe análise, né, expectativa e médias a gente faz projeções admitindo que a possibilidade de contemplação. Então, uma vez contemplado, o valor do crédito quita o financiamento e substitui a garantia, né? A instituição financeira libera o imóvel e a administradora aliena aquele imóvel. Então, você troca uma dívida mais cara, né, que é o financiamento, por uma bem mais barata e muitas vezes num prazo bem menor. Mesmo que você demore um pouco mais para ser contemplado, né, eu já fiz estudos de clientes, ele contemplando com 4 anos de consórcio, ele ainda iria antecipar em quase 60 meses o financiamento e a prestação reduziria em torno de 40% da prestação do financiamento. Então, é muito viável, vale a pena fazer um estudo, sim. Ah, joia. E, E aí e você falou isso, e eu também me lembrei de outro ponto. Tem, então, pessoas que já têm o financiamento em andamento, e tem alguns também que a gente já conversa que estão pagando imóveis na planta, Ranier. Serve também para quem está pagando imóvel na serve, planta? serve com certeza. Só fazendo uma ponte a esse ponto que a Edisa reforçou, muitas vezes, e acontece com frequência, tá? Ah, O cliente faz a aquisição de um consórcio para fazer a quitação de uma prestação do financiamento e acaba não fazendo, comprando um imóvel e alugando. sim, E aí, porque assim, o consórcio ele é versátil. Se você mudar ali o que você vai fazer com ele no meio do caminho, tá tudo bem, desde que você faça na categoria que você escolheu, imóvel com imóvel, né? Então, contratei um consórcio para fazer a quitação do financiamento, mas eu quero fazer uma construção da minha casa de campo lá que eu tenho o sonho de fazer. Pô, chegou a hora, pode fazer. Quero comprar uma casa na praia, quero comprar um imóvel, fazer Airbnb, quero é, vender essa carta no mercado, não quero mais ela. Contemplei, quero vender, ganhar um recurso ali, ganhar um ágio em cima dessa carta, que é um mercado que está muito alto também, tá? Tá bem aquecido. Mercado de carta contemplada que dá para fazer uma live só disso. Da sim. gente, pô, tem muita aplicabilidade. Ah, fazer uso de carta para reembolsar leilão de imóvel, isso aqui putz, é bastante versátil os assuntos que a gente dá para tratar e estão em alta, né? Instagram tá cheio também. Inclusive, precisa tomar um pouco de cuidado. Por isso que precisa ter um profissional ali que vai te trazer as reais oportunidades para não cair em arapuca e falar que o produto é ruim depois, porque precisa tomar cuidado. Mas o ponto principal comprei imóvel na planta, vou ter a entrega ali em 2, 3 anos desse imóvel. Você não vai conseguir utilizar o consórcio para pagar o imóvel na planta, porque ele precisa estar com a BITS para você fazer a alienação, né? Você precisa ter a matrícula individualizada para fazer a alienação do consórcio nesse apartamento. Mas você tem o prazo para fazer a contemplação. E aí tem formas de você contemplar, inclusive, às vezes, sem tirar dinheiro do bolso. E por você ter prazo, você consegue utilizar ali algumas modalidades de lance que ajudam você, inclusive, a não precisar tirar recurso. Então, comprei um imóvel, contratei um consórcio, quando chegar a próxima entrega de chaves ali, 6 meses, um ano, você começa a forçar um pouco mais a contemplação e você vai ter ali um dinheiro mais barato ou uma prestação mais baixa. E aí vai depender, óbvio. Quero alugar, quero morar, quero investir, quero. E aí vai depender do que você efetivamente vai querer fazer com aquele imóvel, o caminho como você vai construir a contemplação e utilizar a ferramenta vai ser diferente. A Isso são análise os muda. lances, é isso? É chamado os lances. São lances, aí você tem algumas oportunidades de lance, né? Eu contei a historinha, eu falei que são duas formas de contemplar: sorte e lance. Dentro de lance, você tem três modalidades básicas ali, que é o lance livre, leilão, entre os participantes. Você tem uma modalidade de lance, que é o lance fixo, que ele é pré-determinado no grupo, então ele vai ter um percentual menor, mas você vai ter empate, aí tem condições de desempate que são atrelados ao sorteio, né? Critério de desempate, quem está mais próximo da carta sorteada vai acessar esse crédito, mas você também teve um lance menor, reduzido.
E você tem o lance embutido, que é a forma de pagamento. Deram o nome de lance, mas é mais para confundir. O lance embutido nada mais é do que uma forma de você pagar os outros dois tipos de lance, né? Que você usa o crédito da carta para pagar o lance que você deu. Aí não Então você resgata os tem. investimentos, né? Exato. Olha, Então, se coisa você tem boa, mais tempo, gostei. Luiz, se você tem mais tempo para contemplar, você pode utilizar desse tipo de modalidade. Inclusive, quem está investindo em carta é um golaço, porque você vai ter a oportunidade de pagar uma parcela menor, porque você tem modalidades ali, tem grupos, inclusive já reforço aqui que a gente entrou na Black, né? A gente está com campanha aqui na XP, com desconto de taxa de administração, a gente está ali com redução na parcela enquanto não for contemplado, a gente tem cashback da primeira parcela, é uma oportunidade, inclusive, de entrar nesse mercado de consórcio, mas o investidor hoje, ele quer pagar uma parcela menor, ele quer contemplar com menos recurso e ele quer fazer a construção do patrimônio dele ou vendendo essa carta no mercado pelo maior valor ou fazendo o aluguel que ele está comprando imóvel pagar essa Pagar. prestação. Uhum. Exato. Então a gente tem oportunidades aqui no mundo de consórcio assim a perder de vista. Legal. E aí eu vou passar aqui para a Edilza uma pergunta também que já surgiu aqui. Edilza, no consórcio, somente é possível utilizar o crédito após contemplação? Então é comum, a gente escuta muito que o consórcio só é bom se o cliente for contemplado logo no início. É isso mesmo? Como é que funciona essa questão? Com relação a poder utilizar o crédito, sim, você só vai poder utilizar o crédito quando for contemplado, né, que é aquela historinha lá que o Ranier contou. Você pode ser contemplado por sorteio ou por lance, que é como se fosse uma entrada do financiamento. Se você for financiar um imóvel, você precisa dar uma entrada. No consórcio, você não tem entrada, mas uma maneira de agilizar a saída desse crédito é ofertar lances, né? Então, mas com relação a ser bom, é somente no início, tudo isso que nós já falamos aqui, eu acho que desmistifica esse raciocínio. O consórcio é bom se você for contemplado no início, né? O Ranier falou aí do mercado que existe de compra e vendas de consórcio, que paga ágios sobre o valor da carta de crédito, que vai de 20% a 25%. Você, com a carta de crédito contemplada nos 6 primeiros meses, por exemplo, uma carta de crédito de R$ 1 milhão, né? Uma parcela normal, sem ser com essas reduções aí que a gente tem de promoção, você vai pagar algo em torno de R$ 6.000. Se você for contemplado no primeiro ano, você pagou R$ 72.000 e tem um crédito de 1 milhão disponível. Então, assim, se você quiser vender essa carta, mas muito fácil você consegue vender aí com 25%. Então, você está ganhando um ágio aí de 250 mil e você pagou 72. Então, se você contemplar no início, é ótimo. Se você contemplar no meio do grupo, no 100 meses que seja, aí, 7 anos, 7 anos e meio, você tem a estratégia de aumento de patrimônio, colocar este imóvel para alugar, seja no modelo tradicional, seja no modelo de Airbnb, House, que nós temos hoje muitos no mercado, e o aluguel desse imóvel vai pagar essa prestação, você está aumentando o seu patrimônio com dinheiro de terceiros, digamos assim, que a partir da contemplação do aluguel ele vai passar a pagar. Então, no meio também é legal. E se você for o último a ser contemplado, né? Não deu lance, foi o último, que esse último não necessariamente vai ser contemplado no último mês, que às vezes um grupo de 200 meses, a gente está falando aí de 16 anos, à medida que ele vai ficando um grupo mais robusto, né, 100% vendido, essas contemplações tendem a aumentar. Então, a administradora ela vai ter que entregar o crédito para todos os consorciados até o final. Então, quanto mais ela vai contemplando, muitas vezes ela até antecipa o final desse grupo. Então, não necessariamente você ser o último quer dizer que foi no último mês. E se for isso que acontecer, o que você investiu, digamos assim, em parcela, o teu crédito ele tem uma atualização anual, tanto o crédito quanto a parcela
pelo índice, né? Então, no caso de imóvel, pode ser o INPC, pode ser o INCC, da construção civil, né? Dependendo da administradora, tem um índice. Mas tanto corrige a prestação quanto corrige o crédito. Só que o crédito, a correção é sobre um valor maior. Então, ao longo dos anos, quando você termina de pagar esse consórcio, e a tua correção na prestação vai sendo sobre um saldo devedor que está diminuindo e um crédito que está aumentando. Então, no final, o que você investiu, o que você aportou de prestação, vai ser um valor menor do que o crédito que você tem para utilizar. Ou seja no início, no meio ou no final do grupo, é sempre bom você vai ter utilidade, você não vai ter perda. Eu costumo dizer, acho que a Lô já até me ouviu falando isso com os nossos clientes aqui. Você só perde eu acho que tem duas situações que você perde não ter num consórcio. É quando você faz e cancela, que aí realmente não é vantagem, é uma coisa, é um planejamento, você tem que realmente se programar, colocar dentro de um orçamento, e aí você tem perda, porque se você cancelar ao longo do prazo, você vai participar de um sorteio para receber somente o valor referente ao crédito, ao fundo comum. Você não vai receber as taxas, né? As taxas do produto. Então, você tem perda. E outra situação que você perde é quando você não tem um consórcio ativo. Aí eu acho que você perde, porque as oportunidades surgem a todo momento, principalmente para o nosso público, né? São oportunidades das mais diversas, lotes, imóveis de leilão, que você pode usar como um ressarcimento, um reembolso, melhor dizendo, através de consórcio. Então, ter um crédito de consórcio ativo hoje dentro de um portfólio de investimento, de um planejamento financeiro, eu considero essencial. E assim, quanto mais cedo você começar, mais rápido, né, melhor mais assembleias você participa, enfim. Então, reforçando, é bom o consórcio ser contemplado no início, no meio e no fim, não só no início, Luiz. Joia. Então vamos lá, Perfeito. recapitulando para quem está aqui. Então vai servir o consórcio. A gente está falando agora do imobiliário, já vou puxar aqui daqui a pouco para também o de veículos, né? Então ele serve Uhum. para quem tem um financiamento, quer trocar, serve para quem está pagando o imóvel na planta e também pode ali levar junto a outra parcela do consórcio já para programar essa quitação, né? O saldo devedor lá Isso. na entrega. E para quem também quer reformar, gente, ou fazer uma benfeitoria, assim, eu já tenho vários imóveis na minha carteira, tenho aqui já, né, no patrimônio da família, alguns imóveis, estão todos quitados. Faz sentido também para esse investidor que já tem um patrimônio imobilizado já consolidado? Pode É, responder, Ranier? você que manda, diz. Assim, é, é, o consórcio, como eu disse, ele é muito versátil. Então, assim, como você pode utilizar ele para fazer reforma, para construir, tudo que for agregar dentro do seu planejamento e você não se descapitalizar usando recurso ali que você efetivamente tem de oportunidade de trazer esse benefício para dentro do planejamento, é um golaço, é muito bom, tá? Por quê? Vou querer fazer uma ampliação na minha empresa, quero construir um galpão. Putz, a prestação do consórcio normalmente é muito próxima ao valor do aluguel. Ao invés de você comprar, você constrói o seu galpão. Quero reformar esse galpão para ampliar ali, fazer uma ampliação no próprio terreno. Pô, você pode alienar já o galpão que existe para ampliar ainda mais ali a construção no terreno. Então, assim, dentro das possibilidades, você consegue utilizar um crédito. Você vai receber um cheque na mão. E dentro dessas possibilidades, você pode fazer aquisição de um imóvel, você pode fazer uma reforma, você pode construir, é, é, você pode quitar um financiamento que você tem, você pode rever alguns pontos. E aí tem algumas estruturações que a gente pode fazer até mais complexas aqui, que a empresa gosta muito e pessoas que é, é, tem ali imóveis, holdings, conseguem utilizar o consórcio, inclusive, para fazer algumas transações ali entre pessoa física, jurídica, que utiliza ali o próprio imóvel para fazer algumas operações estruturadas, tá? Então isso também, Maravilha. isso também, Uhum. isso também é muito bom. Importante reforçar
que quando você contrata o consórcio, você contrata de imóvel. O que você vai fazer com ele, aí você vai adequar ali e trazer a melhor opção, tá? E pode usar FGTS também, Ranier? FGTS, você vai ter as regras da Caixa, tá? A Certo. mesma regra que você vai utilizar no financiamento se aplica ao consórcio. Os dois fazem parte do sistema habitacional, né? Então, se é o primeiro imóvel, se você ali está fazendo uma aquisição de um imóvel e você já tem, você pode usar o FGTS para bater saldo do devedor. Então, o Uhum. consórcio também você consegue utilizar o FGTS. Inclusive, tem pessoas que utilizam o consórcio para comprar um bem, para alugar, abate saldo devedor com FGTS, vende e transforma aquele dinheiro, aquele FGTS em dinheiro. Isso também é uma Maravilha, né? Porque oportunidade. A gente, é, dá uma flexibilidade aí no uso dos recursos de uma forma assim, muito eficiente mesmo, né? O FGTS é um exato, RIS tão legal, você consegue viabilizar através de uma linha de crédito, né, super eficiente também, e ainda deixa o dinheiro aplicado, coisa boa. Mas tudo isso tem que planejar, né? tem que planejar. Assim, Com pressa não a serve. gente, exato, a gente tem três perfis de cliente na prática hoje que a gente encontra, tá? Perfil comprador, então clientes aqui querem comprar um bem, querem comprar um carro, uma moto, um avião, um helicóptero, um imóvel. E aí, qual que é o grande desafio? É a gente fazer esse planejamento com antecedência. Quanto de antecedência? O ideal, 1 ano ou mais. Esse é o ideal. Dá para contemplar antes? Dá. Vamos ter que ser um pouco mais agressivo ali no lance, porque a gente vai ter que, né, forçar ali, dar o maior lance, a gente vai ter que pagar mais para furar fila. A gente vai ter o perfil poupador ou investidor, né? Fica um pouco de receio de falar investimento, porque o consórcio é um consórcio. Se a gente pegar para É. investir, investimento tem produto de investimento e tem um consórcio. Só que a gente vai fazer um investimento diferente. É uma diversificação. Então a gente tem os clientes que gostam de diversificar a carteira com carta de consórcio. E aí vai ter cliente que vai utilizar a própria rentabilidade para fazer o pagamento da mensalidade do consórcio, e aí vou citar um exemplo prático, tá? Tem alguns clientes aqui que utilizam fundo imobiliário, por exemplo, recebem aluguel do fundo imobiliário na conta, compram uma parte do que recebem na conta crédito, e você vai ter uma carta ali de crédito sendo paga. Com o passar do tempo, contemplei rápido, vou ter ágio para vender. Vendo, pego esse dinheiro que eu tive de ágio, jogo para o fundo imobiliário, compro mais carta de consórcio, ou reponho essa carta de consórcio. Vou fazendo esse ciclo, é uma oportunidade. Ranier, não quero vender, ou não faz mais sentido vender porque fui contemplado um pouco mais para frente. Compro imóvel, alugo, e aí eu passo a reaplicar no fundo imobiliário, eu compro mais carta de consórcio, e aí você vai fazendo esse ciclo. Se eu levar até o final, o que eu desembolsei? Na prática, desembolsei parte da minha rentabilidade da própria carteira. Óbvio, não vou reaplicar 100%, não vou trabalhar com a minha sobra financeira, mas esse é um outro perfil. E o terceiro são as PJs, né, que hoje utilizam crédito e esse crédito pode ser o consórcio como meio. E aí tem várias estruturações, tá? Maravilha. Então, E tem algum administrador assim que vocês sugerem para uma coisa ou outra? Quais são as que a gente está trabalhando hoje na plataforma? Como é que hoje é esse a posicionamento? gente tem a própria marca da XP, a Consórcio XP, né? A gente não é uma administradora, a gente é um white label de uma administradora muito conhecida no mercado, a CNP, que é uma administradora francesa, mas a gente tem uma marca de consórcio na qual a gente estampou ali a nossa responsabilidade na comercialização. A gente trabalha aqui dentro do ecossistema XP também, a Embracon e a Mafre. Então, a gente tem três administradoras porque a gente acredita na completude de serviços. A gente trabalha como um hub de consórcio, onde a gente vai ter três administradoras com perfis diferentes, mas que, dependendo do projeto, se encaixa perfeitamente. Então, a gente acredita nas três administradoras. Inclusive, de novo,
A gente está com campanhas aqui que cada administradora está focando ali num determinado cliente, é uma oportunidade de estudar para ver se o, o, o consórcio se encaixa para aquele projeto, para tirar aquele projeto do papel, né? Pô, Uhum. quero me Uhum. aposentar, quero comprar ali daqui a 10 anos um imóvel. Pô, a gente já começa a planejar agora. Quero fazer uma diversificação e começar a trabalhar com imóveis de aluguel. Pô, já dá para a gente utilizar parte da carteira de investimento ou preparar uma compra futura com a rentabilidade, multiplicar. E a gente vai trabalhando dessa maneira. Mas a gente entende que, como marketplace, a gente é mais forte do que ter um viés de uma administradora só. Maravilha. E conversa muito com o que a gente vem plantando aqui, aquela provocando, né, os nossos clientes. Assim, a nossa vida ela demanda muitos sonhos ao mesmo tempo. Então, a gente realmente só consegue tirar no papel, como você bem falou, se tiver o mínimo de organização, de direcionamento, né? E até o É Eduardo está isso. perguntando aqui, né, quais são os maiores riscos, assim, que os investidores, né, eles devem tomar, os cuidados, né, ao analisar a viabilidade de contratar um consórcio, assim, o que é que ele tem que ficar, assim, ligado para poder, assim, os critérios, assim, de risco que o investidor tem que ter ao escolher, né, digamos assim, se é viável essa contratação para ele. Quer mandar, Edilza? Pode ir, se você quiser falar, fica à Sim, vontade. Eu já. posso falar. Então, hoje, né, Luiz, como eu falei no início, as administradoras de consórcio, elas são fiscalizadas pelo Banco Central, né, assim como os bancos, são instituições que têm toda uma legislação, toda uma fiscalização. Mas, assim, um ponto importante, sim, é você procurar boas administradoras, né, Perfeito. administradoras sólidas no mercado, que tenham todo esse cuidado, né, com o consumidor. Isso hoje é muito fácil, com todos os sites de pesquisa, de consumidor, você consegue fazer isso facilmente no próprio site do Banco Central. Então, eu diria que a administradora é muito importante você analisar, e muito mais importante é procurar um especialista também, porque um consultor, um especialista, um assessor que te atenda, que ele pesquise, porque a gente viu aqui muitas oportunidades dentro de um consórcio. Mas o que é bom para mim não necessariamente vai atender à expectativa do Ranier. Então, ele pode se frustrar, ele pode se sentir enganado, né? Então, assim, faz toda a diferença também ter um profissional te dando essa assessoria, te dando essa consultoria, vendo qual é a sua intenção, qual é o seu planejamento, o seu projeto, o seu sonho, e tentar pesquisar dentro desse mercado, dentro do nosso hub, o que vai atender melhor a sua expectativa. E ter todo esse acompanhamento, né? Aqui que eu falo. É um casamento, a gente fica com esse cliente até a entrega da chave, É seja isso. do imóvel, seja do carro, e isso faz toda a diferença. Então, é muito importante a gente se cercar de bons profissionais, e eu acho que isso vale para todas as esferas da nossa vida, né? A gente procura bons advogados, bons médicos, bons professores, por que não, com o nosso sonho, com o nosso planejamento, não procurar pessoas que são do mercado e credenciadas, né? Para tudo isso existe fiscalização, existe como pesquisar. Eu acho que são dois critérios importantíssimos. Quer acrescentar mais alguma coisa, Ranier? Não, eu acho que você foi bem completa na resposta. O risco, procurar boas administradoras, administradoras que têm uma venda correta, administradoras que dão uma adimplência legal, administradoras que têm histórico. é, então, assim, eu acho que é isso. Assessorado por um excelente profissional, né? A gente aqui na XP, a gente não tem um ponto de contato só com vocês, a gente tem vários pontos de contato, então a gente não tem meta, a gente não precisa comercializar e a venda ela acontece por uma conversa boa, uma conversa madura. E aí, se o projeto for para frente, maravilha. Se não for, tudo bem. Quando fizer sentido, a gente volta a se falar, né? Sim. Então, é bem por aí, tá? Ótimo. E assim, até nosso tempinho bate-papo, né? Vai acontecendo, já são 10 para as 7, né? Então, vindo aqui algumas perguntas já vindo, se a gente não responder Legal. algumas, eu vou guardar para a gente estar aí passando para vocês e retornando para quem está perguntando. Mas aí, para fechar, falamos bem de imóveis, mas eu queria fazer aqui também
essa finalização, também falando da parte de carro, né? Aqui, Rani, aqui no Ceará, a gente teve, pela algumas pesquisas que a gente viu que além do imóvel, né, a gente está em 2023, se eu não me engano aqui, foram vendidos mais de 85 veículos, né, da marca Porsche aqui em Fortaleza, É né? de janeiro a maio, De Lu, essa janeiro a pesquisa. maio, De janeiro joia. a maio. Então, essas aquisições, né, desses veículos, né, de luxo, né, veículos de alto padrão, que também, hoje, se a gente monta uma carteira de investimentos e vai comprar um carro novo, também a carteira sente, né? A assessora aqui já, o Sim, coração já já bate acelera, né? Vai ter aquele É, resgate. Então, exato. comprar à vista um bem que vai depreciar quando sair da concessionária, né? Então, como é que a gente pode ajudar aí o cliente quando for continuar adquirindo aí os seus carros, tá fazendo através de utilizar o consórcio da melhor forma para também não retirar tanto investimento e fazer uma compra planejada e ficar feliz com a sua aquisição, né? Em todos os sentidos. Perfeito. E assim, a gente tem que colocar na conta, é uma coisa que a gente está pregando muito aqui na XP, é fazer conta para saber o quanto que eu vou efetivamente desembolsar, porque a pergunta que bastante é recorrente, tá? Pô, eu tenho dinheiro para pagar à vista. Para que eu vou pagar taxa de administração, eu vou pagar juros? A resposta é muito prática, tá? O que dinheiro vale na sua mão? O que você faz com o dinheiro? E o que você está tendo de rentabilidade? Porque às vezes o que você está tendo de custo é mais barato do que um financiamento pela caixa de imóvel. Então você vai ter ali, de um lado, a rentabilidade, do outro lado, uma taxa de administração, mais uma correção, e aí você vai ter uma parcela, onde que a parcela, boa parte dela às vezes é pago pela sua rentabilidade, e você está construindo um patrimônio, né? No caso de carro, não é tanto construção, é mais um gosto ali, é mais um prazer, né? De ter um carro ali com um determinado luxo, mas você não vai ter que se descapitalizar e o custo do dinheiro, ele é um custo de oportunidade bom. Então você vai ter de um lado uma liquidez que você pode usar para uma outra oportunidade que vai te gerar valor e você está fazendo a realização daquele projeto de ter aquele carro. Então, quanto que isso a gente vai ponderar, né? A gente está colocando rendimento na balança, a taxa de administração existe, mas e o rendimento mais menos a taxa de administração, né? Taxa de administração menos rendimento. Como é que fica essa conta? Você pagar à vista o carro desse, né? Então, às vezes você vai ter a compra do carro com consórcio, você pode substituir, inclusive, esse saldo devedor por outro carro. Você pode ir trocando, fazendo ali um processo de substituição de dívida. Então, você vai tendo uma versatilidade no automóvel que pode muitas vezes fazer sentido pelo custo do dinheiro no tempo ali, tanto da aplicação quanto do custo do consórcio, tá? Isso serve para Ótimo. imóvel também, tá? Isso também serve para imóvel. A gente tem uma conta que a gente não vai conseguir demonstrar agora, mas voltando para imóvel, eu sei que a gente está indo para carro, mas voltando para imóvel, a gente fez um estudo que o que eu vou ter mais patrimônio? Comprando à vista e aplicando o aluguel? Ou comprando um consórcio, contemplando ali e colocando esse aluguel para ajudar a pagar a prestação, mais a rentabilidade ajudando a pagar a prestação? Uhum, Já entendi. adianto para vocês aqui, dando um spoiler, né? Se a gente não tiver a oportunidade de mostrar, que a gente consegue fazer colocando imposto, colocando vacância, todas Nós essas temos quantos variáveis. minutos? Eu estou com essa tela aqui, eu posso Cinco compartilhar. minutos, Edilson. Dá tempo, Luiz? Se o pessoal aqui quiser, a gente marca outra e continua o assunto. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 5 aqui ela minutos, dá facinho, que sim. Vamos eu, lá. eu gosto dessa tela. Deixa eu mostrar aqui, chegar nela. Ó, imóvel comprado com consórcio. Pronto. Aqui, ó. O Então, aqui imóvel de comprado à maneira, vista. exato, de maneira bem pragmática aqui, comprando um imóvel de 400 mil para alugar, tá? Com uma valorização do imóvel de 4%, num prazo de 15 anos. Um aluguel de 0,7. Ah, Renier, mas eu não consigo 0,7, consigo menos. Essa é uma das variáveis, tá? E tá tudo bem.
com 27,5% de imposto, com uma vacância de 25%. O que significa isso? Que 3 meses do ano o imóvel está desalugado. Colocando isso em rentabilidade, né, descontando o imposto, descontando a vacância do 0,7 de aluguel que eu recebo, dá 0,38% ao mês. Se eu aplicar o meu aluguel, o meu investimento a 0,76% ao mês líquido, que vai dar mais ou menos 100% do CDI, tá? Quanto que eu vou ter de patrimônio? Então, comprei o imóvel no primeiro ano, 400 mil, vou ter o aluguel investido 13. Então, no primeiro ano, tive 413 mil de patrimônio. Se eu levar 15 anos, eu vou ter juntado de patrimônio com esse imóvel 1.172.000, tá? Se eu fizer o consórcio, e aí, Dilza, pode passar. Deixa eu passar aqui. Ups, que agora travou aqui, não está passando. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Acontece, agora vai. Aí, ó. Se eu fizer aquisição de um consórcio, tá? De 580 mil, vou pegar desses 580 mil emprestados 174 da própria carta, tá? Então, peguei 30% dessa carta para dar lance. Ao invés de eu desembolsar 400 mil, eu vou desembolsar 180 para comprar esse imóvel. Vou dar um lance de 61%. Uma média factível, tá? Para você contemplar até relativamente rápido esse consórcio. Mas é só uma ideia aqui. Uma parcela de R$ 3.963, você ainda ficou com dinheiro investido 220 mil. Se eu fizer a mesma análise que eu fiz anteriormente, ano a ano, o que eu vou ter? No primeiro ano, 400 mil de imóvel, vou ter uma aplicação financeira de 216. Opa, Ranier, mas espera aí. Eu tinha uma aplicação de 220, por que 216? Descontei aqui 3 meses que eu não aluguei o imóvel, tá? Então, esses 216 significa que eu usei o próprio investimento para pagar. Então, penalizei um pouco o raciocínio aqui para a gente deixar um pouco mais factível aqui para o consórcio ser penalizado. No primeiro ano, patrimônio, 616. Mas, Renier, eu vou construindo esse patrimônio no tempo, né? Como que eu vou... Esse patrimônio não é meu, tá alienado. Mas você está pagando ali com o próprio aluguel e com o rendimento, tá? Eu estou descontando, o aluguel não está pagando 100%. O aluguel mais uma parte da rentabilidade. Então, no quinto ano, vou ter 771. No 15º ano, 1.255.000 reais. Se eu levar em consideração, Edilza, pode passar. À vista, 1.172. Consórcio, 1.255. Levando em consideração variáveis de aluguel, vacância e a rentabilidade dos investimentos, eu vou ter uma diferença positiva de 82 mil reais. Mas esses 82 mil reais, para algumas pessoas, pode ser pouco. Mas na prática, eu ainda tenho uma liquidez durante todo o processo que eu posso fazer essa operação 2 vezes. Eu não usei 180 mil para fazer a contemplação do primeiro imóvel, eu ainda posso ter outra. Então, dependendo de como que fica minhas variáveis, eu posso, inclusive, fazer a construção do patrimônio dobrado com dinheiro de terceiro, porque o aluguel está me ajudando, né? Então, a gente tem algumas possibilidades a mais. Meu imóvel vai ficar desalugado? Quanto que eu recebo de aluguel? Quanto que eu tenho de rentabilidade? Então, tem algumas variáveis aqui que a gente levou em consideração, mas nesse exemplo, quando é positivo, o custo de oportunidade está dentro, a gente pode seguir com esse processo, com esse projeto, tá? A gente multiplica oportunidades. É bem interessante isso, até porque a gente sabe que a compra do imóvel, ela requer também, né, toda a diferença faz muita diferença, porque se faz investimento em mobília, se faz investimento, né, tem impostos, né, e aí sobrando ainda dá para, né, fazer aí outras benfeitorias, né, no caso, né, até para criar um fundo de reserva para manutenção do patrimônio imobilizado. Então, assim, é bem importante mesmo que o investidor ele pensa sempre em fazer algo inteligente para gerar sobras, né?
Então, a gente também aqui na Start comunga muito desse pensamento, onde é nosso dever, pelo menos, levar a informação para o nosso cliente, que já vem aqui para fazer um planejamento de vida, né? Saber que existe também, como eu falei lá no começo, dentro do planejamento de toda a família. Tem a parte imobilizada, não tem como a gente descartar que essa parte não existe, porque ela existe, é bem forte, é cultural. Então, a gente está abraçando aqui a causa, né, da ferramenta como realmente de uma forma muito responsável, para levar para o cliente uma oportunidade de fazer esse planejamento de uma forma muito organizada, eficiente, fazendo conta, para que no futuro, na pressa, acaba que o financiamento, tirar a vista vai resolver, com certeza vai resolver, né? Mas não será provavelmente a melhor matemática, né? Então, a gente está aqui para deixar essa provocação, para convidar todos, né, para fazer Exato. reuniões, como a Edilson falou, a solução para um pode ser parecida com a do outro, mas não é exatamente igual, né, Edilson? Então, queria deixar vocês aí com as considerações finais, agradecer mais uma vez. Quem está aqui na live, que desejar reuniões, estamos à disposição. E também já convidar o Ranier, quando vier aqui em Fortaleza, venha para o escritório mais lindo do Norte e Com Nordeste, certeza, com tá? certeza. Vai ser um prazer ele receber aqui e fazer uma reunião presencial também com os nossos clientes. Com E certeza. Dilza, a palavra está com você, Dilza. Tá bom, então, obrigada, Luiz, pela condução aí dessa live, foi muito bom. Obrigada, Ranieri, por ter aceito aí nosso convite, né, agregar aqui na nossa live. E é isso, gente, eu fico aqui à disposição, junto com toda a equipe da Start, os nossos assessores, para a gente agendar reuniões, né, porque são muitos detalhes, a gente falou aqui em uma hora, né, alguns pontos importantes, mas tudo isso a gente pode detalhar muito mais e ver se realmente faz sentido para cada um. E fico à disposição aqui na Start, nossos contatos, não sei se a gente vai ter aqui, vai divulgar na tela, mas enfim, nossas redes sociais estão aí, Start Investimentos, e podem nos procurar. Vai ser um prazer poder ajudá-los aí nesse planejamento financeiro com essa ferramenta maravilhosa que é o consórcio. Exato. E obrigado pelo espaço, obrigado por quem está assistindo aqui, escutando a gente conversar um pouco mais sobre essa ferramenta. Tem muita oportunidade. Conheçam com um pouco mais de profundidade do que falam no mercado, Instagram, entendam como são esses processos. A gente tem muita oportunidade e aqui a gente vê como uma ferramenta que efetivamente pode mudar o jogo. Óbvio, de novo, com um papo maduro, com alinhamento de expectativa. Mas é uma ferramenta que efetivamente pode fazer muito sentido dentro do planejamento, tá? De curto, médio e longo prazo. Como uma diversificação, como um planejamento, como uma eficiência de aquisição de bens. Então, é uma oportunidade. Muitas pessoas fazem ali uma alocação de recurso e não se arrependem, tá? De ter feito. O maior risco que a gente tem é de se arrepender de não ter feito ou de não se conhecer a ferramenta de maneira profunda e se basear por experiências do passado. É isso que a gente vai procurar fazer aqui. Não vender uma ferramenta, fazer uma consultoria onde a ferramenta se encaixa. Tá? Maravilha, ótimo. E para fechar, então, esse mês a gente tem muita novidade, né? Para quem for fazer a sua carta esse mês, então a gente tem aí algumas campanhas, né? Para É incentivar isso. aí o cliente a antecipar suas reuniões, porque a carta, em algum momento, a gente sabe que vai fazer, né? Exato. E aí eu já vou trazer para vocês, para quem ficou aqui, as condições que a Dilsa provavelmente já vai divulgar, mas já vou dar o spoiler aqui. A gente vai ter redução de 50% da parcela pré-contemplação até metade do grupo, ou até contemplação, óbvio. Então, contemplou, a parcela vai voltar ao normal, mas antes você vai pagar 50% dela. A gente vai ter taxa de administração, em alguns casos, que vai ser reduzida. A gente vai ter uma campanha de cashback, ou seja, se você fizer a aquisição
de uma carta de consórcio até dia 31/10, até R$ 2.000 de parcela, você recebe de volta em janeiro. Então, você fez ali uma carta de R$ 1.500, você vai receber esses R$ 1.500 de volta da primeira parcela em janeiro, como um cashback, né? Óbvio, precisa manter até lá, tá? Cancelou, não tá adimplente ali, esqueceu de pagar, não vai receber o cashback, precisa estar até janeiro, mas tem o cashback. Contratou uma carta de R$ 4.000 por mês, né? Ou um grupo de cartas de 4.000, vai ser limitado a 2.000 esse cashback lá em janeiro. Então, é uma oportunidade, você para tirar ali plano do papel já tem a oportunidade, inclusive, de ter essa primeira parcela de volta e pagar metade da parcela até a contemplação ou metade do grupo, tá bom? É Maravilha. Obrigada, uma... então. E a Edilza está aqui com a gente. Então, até reforçando que já estou recebendo mensagens, quero marcar minha reunião. Então, a Edilza fica aqui em Fortaleza, mas faz as reuniões online Mas também. faz online, né? Faz online. Exatamente. A gente tem cliente em vários estados, então, né, até fora do Brasil também. Então, a Edilza está aqui com a agenda dela, né, para poder fazer a agenda com todos vocês. E mais uma vez, obrigada, boa noite. Aproveitem o final do ano para sentar com o assessor de vocês e fazer o planejamento. E até a próxima. E fiquem ligados nas próximas lives aqui da Start Investimentos. Tchau, Obrigada, boa tchau. Tchau, tchau, noite. Obrigada. pessoal. Obrigada.